Mozart, boa tarde. Boa tarde. Queria a sua avaliação desse resultado e por que o Coritiba, na minha avaliação ali na beira do gramado, demorou tanto a conseguir entrar no jogo, talvez mais no final do segundo tempo? Nós não fizemos um jogo bom, principalmente no 11 contra 11 nós não conseguimos produzir, mas eles também não tinham produzido muita coisa. Um jogo de muita primeira e segunda bola, de bola esticada. Nós sabíamos que isso iria acontecer, nós sabíamos também que a bola parada do Maringá era uma bola parada forte, apesar de não ter nenhum tipo de jogada ensaiada, mas o fato deles terem uma estatura, pelo menos 4, 5 jogadores com uma estatura mais alta, eles levantariam essa bola na área e poderiam nos gerar problema. E infelizmente nós não conseguimos neutralizar. O que eu mais lamento é a origem que aconteceram os escanteios, né? Foram de 2 bolas longas do goleiro e nós não conseguimos tirar essa bola, né? Uma bola frontal dessa bola longa do goleiro gerou o escanteio que geraram os gols, né? Então são coisas que nós precisamos rapidamente corrigir. Então, e aí no segundo tempo, mesmo com a menos, nós conseguimos ainda criar algumas situações. O Bianchi teve uma chance importante. Enfim, conseguimos escapar algumas vezes com o Ronier. Sair da marcação individual 11 contra 11 não é uma tarefa das mais simples, com um a menos fica mais difícil ainda. Mas, na minha opinião, está tudo em aberto. Tem 90 minutos dentro da nossa casa para nós revertermos. Mozart, depois do jogo contra o Operário, né, você falou que estava chateado porque faz tempo que não tomava um gol. Sim. Na fase de construção e tal, e hoje acabou acontecendo ali o lance da expulsão do Machado, né? Como é que você avaliou o lance ou a aplicação dessa saída até num gramado mais irregular? O que você viu desse lance em si? Até o Pedro Morisco assumiu um pouco da responsabilidade ali na saída pelo passe que talvez ele não tivesse ter dado. Qual que é a tua avaliação geral, tanto dessa construção num campo desse, como do estágio disso no seu time? A responsabilidade não é do Morisco, a responsabilidade é minha, porque eu sou o treinador, né? Então, é óbvio que nós treinamos uma situação diferente, principalmente quando eles igualassem a nossa saída, num campo irregular mais ainda, mas nós temos um goleiro que tem muita capacidade de jogar com os pés e eu preciso utilizá-lo. É o segundo jogo que a gente acaba errando nessa saída e vamos corrigir, assim, não tem... eu sou bem franco e direto com vocês, assim, quando você perde um jogo da forma que nós perdemos, é aquele detalhe de você defender melhor. Nós vimos alguns jogos sem tomar gol, acho que não tínhamos tomado gol ainda de bola parada. E num jogo como esse, que as coisas não estão acontecendo para um lado nem para o outro, você precisa defender melhor, principalmente as bolas paradas, que nós sabíamos que era uma jogada forte do Maringá, e acabamos tomando 2 gols de escanteio. Se você resumir realmente o jogo, nenhuma equipe produziu para vencer, né? Só que eles foram mais felizes nas bolas paradas, onde nós vínhamos sendo sólidos, acabamos concedendo 2 gols. Mozart, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua estratégia em entrar com 3 volantes e não utilizar o Josué, mesmo tendo bastante dificuldade na criação das jogadas durante os 90 minutos. Assim, eu queria entender quem seriam os 3 volantes, essa é a primeira coisa. Eu entendo que o Machado é um camisa 5. O Seba está longe de ser um volante e o Bianchi mais longe ainda. Então, eu não considero o Seba Gomes um volante, eu considero ele um camisa 8 canhoto. E eu considero o Bianchi um camisa 8. Então, o único volante que jogou foi o Machado. Até porque o volante que eu entendo, e eu jogo com um volante de 2 meias, é o volante que é organizador, que é o passador, que participa com os zagueiros da primeira fase de construção. O Seba e o Bianchi são jogadores de disposição para infiltrar, para combinar com o ponta, para combinar com o lateral, para chegar na área. O Bianchi quase acabou fazendo um gol, todo o jogo o Bianchi tem chance de fazer gol. Eu entendo que eu entrei com um volante e 2 meias. Se vocês entendem diferente, eu respeito, mas em relação ao Josué, para mim é um jogo, principalmente aqui no calor, que é Maringá, no campo irregular, que é o Maringá, não era para a característica do Josué. O jogo de volta é um jogo diferente, é um jogo no nosso estádio, um gramado diferente, e aí são coisas, são situações que vão ser diferentes desse jogo, né? Então, e a estatura do time, né? Eu tenho que pensar nisso também. O Bianchi é um cara que participa da estatura do time, nas bolas paradas principalmente. Talvez se ele estivesse no segundo gol, talvez nós não tomaríamos, enfim. Mas a estratégia era nós tentarmos atacar as costas do Maringá, ocupar esse espaço. O Maringá marca de maneira individual, então nós tínhamos que tirar esse conforto deles. Infelizmente nós não conseguimos entrar, inclusive com os zagueiros, quando nós batêssemos os atacantes, entrar um pouco mais com a bola, com os zagueiros para gerar a superioridade.
Infelizmente nós não conseguimos, talvez um pouco até pelo gramado irregular. Mas enfim, nós temos que ter uma postura completamente diferente do que nós tivemos aqui na nossa casa. Mozer, como que você avalia a estreia do Thiago Kozer e do Coutinho? O Coutinho teve muito menos tempo, o Kozer Aham. jogou praticamente o jogo todo. É uma estreia positiva, assim, ele não... É óbvio que a gente sempre espera mais, né? O Kozer é um jogador bem jovem, saiu muito cedo daqui e vai se adaptar conosco, né? Treinou uma semana somente. O jogo pediu, inclusive, a entrada dele pela questão física. E o Coutinho vai nos ajudar também. O Coutinho e o De La Torre podem, inclusive, jogar juntos, né? Tem característica para jogarem juntos, né? E nós temos agora alguns dias para nos preparar para a Copa do Brasil, que é um jogo tão importante quanto foi esse. Em relação a esse jogo na próxima quinta-feira, né, falando sobre a questão da qualidade do gramado, né? Uhum. Alguma preocupação em relação ao campo lá contra o jogo do Ceilândia, enfim, na primeira fase Atlético Mineiro e também Grêmio enfrentaram dificuldades em relação ao gramado, né? Hoje, assim, não existe adversário fácil mais, né? As equipes se preparam, se estudam. Nós temos que nos adaptar rápido ao gramado. Eu não, assim, não conheço ainda o campo do Ceilândia, mas nós temos que nos adaptar. Não existe nenhum tipo de álibi nem muleta. Nós temos que realmente encarar esse jogo aí nesse primeiro momento aí do nosso trimestre como é um jogo bem importante, né, para as pretensões do clube, para nós também. Vai ser difícil, como, né, você falou bem, né, o Grêmio acaba passando os pênaltis, o Atlético Mineiro foi fazer gol só no final do jogo, então nós vamos encontrar as nossas dificuldades, mas é importante a gente virar essa página, apesar de dolorida, vai virar ela e se preparar para a Copa do Brasil. Muda algo na preparação para encarar um jogo nessas condições de gramado, por exemplo? Olha, assim, é difícil você mudar a característica do teu time, né? Você precisa se adaptar. Os nossos jogadores precisam se adaptar. Nós vamos encontrar ao longo da temporada ambientes difíceis, campos difíceis, calor, mas nós precisamos nos adaptar o mais rápido possível e evoluir como equipe. Assim, um jogo como esse, se você não ganha, você não pode conceder os gols que nós concedemos, e a única forma que eu entendo de melhorar é treinando, melhorando, mostrando onde nós erramos e treinar para poder evoluir. Mozer, nas duas últimas temporadas foi bem um momento que o Curitiba começou a patinar, né? Quando chegou o mata-mata do Paranaense, quando chegou a Copa do Brasil. Como você vê essa semana, né? Especialmente após a derrota daqui, a importância de um bom resultado lá contra o Ceilândia, também reverter contra o Maringá, até pensando numa sequência de ano de confiança. Sem dúvida. Mas nós não vamos patinar esse ano, posso garantir para vocês. Nós vamos corrigir, encarar de frente, assimilar os golpes agora, que é natural que aconteça, da parte da torcida, inclusive da parte de vocês, que é natural, assimilar os golpes. Nós temos um time bem maduro, né, apesar de alguns jovens, mas é um time maduro. Assimilar os golpes, que faz parte do jogo, entender que realmente nós não fizemos um bom jogo, não condizente a um jogo de quartas de final, principalmente porque nós competimos bem, assim, relativamente bem, tivemos algumas chances, não criamos como normalmente a gente cria, mas nós concedemos 2 gols de escanteio que nós não podemos conceder num jogo de quarta de final. Então, quinta-feira é uma grande oportunidade para nós revertermos uma imagem negativa que ficou hoje. Então, nós de novo vamos para a casa do adversário, num campo difícil também, onde nós precisamos e temos obrigação de vencer. Então, nós precisamos nos habituar em relação a isso, porque os únicos resultados que interessam a um clube como o Curitiba no estadual é ser campeão, e eu entendo isso, tanto é que desde a minha apresentação eu falo dessa forma. Mesmo trazendo uma responsabilidade grande para mim, eu entendo que é dessa forma. Na Copa do Brasil nós precisamos passar de fase, apesar de enfrentar um adversário difícil, num campo difícil. E daí dia 9 reverter, na minha opinião, nós temos totais condições de reverter esse resultado. Última pergunta. Mozart, você utilizou 2 jogadores que foram apresentados apenas ontem, né, um dia depois, já numa fase mata-mata. Isso talvez demonstre ainda a carência do Coritiba, do elenco, em relação a reforços. Na tua avaliação, ainda precisa chegar mais peças, principalmente visando a Série B? Você tem essa conversa com a diretoria hoje? Nós temos que contratar dentro do nosso próprio elenco, assim eu vejo. Nós temos um grupo forte, um grupo que mescla experiência com juventude. Nós perdemos alguns jogadores importantes já no início da temporada, e isso nos obrigou, inclusive, a contratar outros jogadores. Mas esses episódios que acontecem num jogo como esse, ele precisa servir de experiência, de crescimento, entender que você tem dias que não vai jogar tão bem,
Mas quando você não joga tão bem tecnicamente, você tem que competir de uma outra forma, e aí as bolas paradas são fundamentais no jogo, defender melhor essas bolas paradas, que é uma coisa que o Coritiba já vinha sofrendo, inclusive, ano passado, e aí o que mais me incomoda é que nós não tínhamos sofrido gol de bola parada esse ano ainda, e aconteceu que contra um adversário que nós sabíamos que tinha essa bola parada forte. Assim, ajustes são necessários fazer, nós estamos fazendo todos os dias. Eu acredito muito no comprometimento, na semana, no merecimento, e pode ter certeza, os jogadores que eu escolho para iniciar são aqueles que, no meu entendimento, são os que durante a semana produzem mais para esse tipo específico de jogo. É óbvio que a competição ela está sempre aberta, só que eu coloco sempre para jogar aquilo que eu entendo que está melhor nesse momento.